Capítulo 16 – Mentiras sobre a união. Os líderes contarão muitas mentiras que dizem respeito ao futuro e exigirão que vocês se unam. Haverá um caos em massa após o arrebatamento, e muitos acreditarão que será o fim do mundo. Você verá alguns líderes agarrarem-se a esta histeria e usá-la como um catalisador para impulsionar a agenda de Satanás. Eles dirão que o fim do mundo está realmente chegando, que o desaparecimento das pessoas foi um alerta, que vocês devem agir agora e todos se unirem para consertar a terra, consertar a sociedade, consertar a religião, consertar o governo, consertar a economia e consertar as leis para que o resto de vocês não desapareça também. Você precisa entender que Deus está no controle perfeito de sua criação, da terra e de tudo que nela há. Você não precisa se preocupar ou tentar consertar nada que considere errado com a terra. Não acredite nas mentiras de Satanás sobre a destruição iminente se você não agir. Bem, não estou dizendo que não há problema em ser um mau administrador da criação de Deus. O que estou dizendo é que você não pode controlar o clima, os terremotos ou outros desastres naturais. Deus faz. Após o reinado de 1000 anos de Jesus na terra, que começa após o período da tribulação, Deus fará uma nova terra para nós. Esteja ansioso pelo novo céu e pela nova terra que Ele nos prometeu. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se dissolverão pelo calor, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Portanto, visto que todas estas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas vocês devem ser em santa vida e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em chamas serão dissolvidos, e os elementos se fundirão pelo calor? Mas, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, 10-13. Os líderes dir-vos-ão que agora é o momento da paz. Que você pode alcançar uma utopia na terra. Que todos devem unir-se num só governo, numa só economia e numa só religião. Parte disso parece bom, mas o problema é que é uma grande mentira. O homem é pecador e nunca poderá introduzir a paz na terra. Nesta escritura, aprendemos que o anticristo, que é a besta, dirá exatamente essas coisas quando subir ao poder após o arrebatamento. Lembre-se de que Satanás, que é o dragão, dá-lhe o seu poder. Então fiquei em pé sobre a areia do mar. Vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres havia 10 diademas, e sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças parecia ter sido ferida de morte. A sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou diante da besta. Adoraram o dragão, porque ele deu a sua autoridade à besta. E adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão, todos aqueles cujos nomes não estão escritos, desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Apocalipse 13, 1-4, 7-8. O mundo dá ao anticristo autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Isso significa que ele é o governante do mundo. Ele une todos em um governo e uma economia. Você notou o que mais ele faz? Ele faz com que todos o adorem, exceto aqueles que acreditam em Jesus. O anticristo também se torna o Deus do mundo. Nesta escritura, o anticristo é aquele que fala palavras contra Deus, que é o Altíssimo. Diz que ele planeja mudar os tempos e a lei. Estas são referências a tempos sagrados, como dias de festa judaica e a lei de Deus. O tempo e tempos e metade de um tempo significa 3 anos e meio. Esse é o tempo que ele perseguirá ou desgastará as pessoas que têm fé em Deus. Então ele disse:
o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, pisará e fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, 10 reis surgirão deste reino. Depois dele surgirá outro, que será diferente do primeiro, e derrotará 3 reis. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Planejará mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 23 a 25. Veja, já tentamos isso antes, nos unindo em um governo. Depois que Deus criou a humanidade e nós começamos a florescer, Deus disse ao povo para seguir em frente e se multiplicar. Nós não saímos. Subimos. Todos se reuniram em uma cidade e decidiram construir uma torre que chegasse ao céu. Esse foi um ato de desafio direto contra Deus. Veja, eles não estavam apenas construindo um arranha-céu. Eles queriam fazer um nome para si próprios. Eles queriam ser deuses. Esse é o problema de ter muito poder nas mãos dos pecadores. Isso sobe a nossa cabeça, infla nosso ego, e decidimos que merecemos ser adorados. Toda a terra tinha uma só língua e uma só fala. Disseram: venham, construamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até o céu, e façamos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Venham, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entendam um a língua do outro. Então o Senhor os dispersou dali sobre a face de toda a terra. Pararam de construir a cidade. Por isso chamaram-lhe Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Dali, o Senhor os dispersou sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 1, 4, 7 a 9. No cerne da questão não somos diferentes de Satanás. Somos todos pecadores. Queremos ser adorados e ser como Deus, assim como Satanás faz. As mentiras de Satanás podem satisfazer a nossa natureza pecaminosa. Acho que é por isso que é tão difícil para nós ver a verdade e ir a Jesus. Somente Jesus pode trazer paz à terra porque Ele é perfeito, santo, justo e justo. Depois que os eventos da tribulação terminarem, Jesus fará exatamente isso. Ele estabelecerá seu reino milenar, aqui na terra. É uma de suas promessas na Bíblia. Esta escritura é sobre Jesus e seu reino futuro, onde haverá paz eterna. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar com juízo e com retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, 6 a 7. Não acredite nas mentiras que você ouve sobre o futuro e a necessidade de nos unirmos em um governo. Saiba que Jesus está voltando para estabelecer seu reino milenar na terra, e esse será o verdadeiro tempo de paz. Saiba que Deus irá providenciar um novo céu e uma nova terra para vivermos por toda a eternidade. Coloque sua fé em Jesus para não perder este futuro maravilhoso.